Olá, queridos, graça e paz. Queria estar trazendo uma palavra para nossa meditação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. O discurso de Paulo em Atenas. Paulo estava tão impressionado com o tamanho da idolatria dos atenienses, o tamanho da quantidade de altares, de deuses que eles serviam, que eles se prostravam, que eles se dobravam. E Paulo, sabiamente, começou a falar sobre um Deus desconhecido. Pois lá, entre os muitos, a variedade de deuses, o panteísmo, existia um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. E é justamente nessa brecha encontrada, deixada pelos atenienses, essa bola quicando que os atenienses deixaram na marca do pênalti, que Paulo entra para falar do Deus vivo, aquele que criou os céus e a terra, para falar de Jesus, o varão enviado por Deus, que para nos reconectar com a nossa origem, nos devolver a origem, que é o Pai. Então Paulo vem falando, eu queria ler o texto, né? Enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquele lugar. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, o que é a filosofia, né? O que faz a filosofia, essa marca da filosofia de querer buscar, de querer achar resposta para todas as coisas. E os filósofos estavam impressionados. Que é isso que esse tagarela anda falando? Eles questionaram. O que esse tagarela, o judeu, está falando por aí? E alguns falaram, parece que é um pregador de deuses estranhos. Ou seja, eles tinham uma infinidade de deuses, de altares, e Paulo pregava e anunciava Jesus Cristo ressurreto, o Filho de Deus vivo, e eles falaram que Paulo era um tagarela e que estava falando, pregando a respeito de deuses estranhos. Com certeza para eles era estranhos, porque os deuses dos quais eles serviam, dos quais eles prestavam culto, eram deuses feitos por mãos humanas. As estátuas de prata, de ouro, de bronze, de madeira, que tem olhos e não veem, que tem boca e não falam, e que tem ouvidos e não ouvem. E Paulo falava de algo muito superior, muito além dos limites da compreensão da filosofia. Paulo não queria trazer uma nova filosofia. Não, Paulo queria trazer um Deus, queria mostrar um Deus que responde, que ouve e que fala conosco. Tamanha a incapacidade da filosofia alcançar o pensamento e a plenitude de alguém que recebe o Espírito Santo. Então Paulo vai falando, pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outras cidades cuidavam dizer e ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, ele se coloca no meio do Areópago e disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Querido, nem toda religiosidade, ou seja, a religiosidade, muitas das vezes vai nos levar a alguns caminhos, mas não vai nos levar a Deus. Certa vez Jesus disse: eu sou o caminho, não existe um outro caminho. A religiosidade vai nos levar a algum caminho,
mas não vai nos levar ao caminho que leva a Deus. Jesus disse, ó, vinde a mim, vinde a mim. Então Jesus é o caminho, não existe outro caminho. E Paulo continua, né, o seu discurso dizendo assim, vos vejo acentuadamente religioso, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Eles tinham a convicção de que o Deus desconhecido era o Deus que Paulo falava? Não, claramente que não. Eles simplesmente cultuavam alguém. Se tiver algum Deus que a gente não sabe quem é, a gente bota aqui no meio e a gente cultua para que ele não fique, vamos lá, entre aspas, com ciúmes. Então, Paulo, observando essa brecha, entra nessa brecha e começa a anunciar o Deus vivo, o Deus invisível, o Deus imortal, o Deus que é mais real. E ele diz assim, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos. Então aqui Paulo já entra de sola dizendo que ó, o Deus que vocês inconscientemente estão adorando é o Deus que eu sirvo, que fez os céus e a terra e domina todas as coisas e tem poder sobre todas as coisas. Ele fez os céus e a terra, não habita em santuário. Então Paulo já entra de sola dizendo, ó, ele não habita em santuário feitos por mãos, em imagens de escultura. O Deus que vocês colocaram aí escrito a inscrição ao Deus desconhecido, esse mesmo Deus, ele não habita nesses objetos do vosso culto. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ou seja, Paulo já coloca, já transfere para o Deus desconhecido o fato de ser criador dos céus e da terra, e nós, e a vida estar nele, a nossa vida estar nele, a vida dos atenienses, a respiração e tudo mais vinha do Deus desconhecido que os atenienses cultuavam sem saber, sem compreender que Deus era esse. E Paulo continua. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Agora ele traz uma concepção de que Deus, esse Deus, ele não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que vocês cultuavam as imagens, cultuavam esse mesmo Deus desconhecido sem saber quem é. Deus não leva em conta esse tempo que vocês não compreendiam aquilo que vocês estavam fazendo. Então ele diz assim, ó, para buscar a Deus, se por então, pois nele vivemos, nos movemos. Então ele não leva em conta o tempo da ignorância, não leva. Para buscarem a Deus, se porventura tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de vós. Ou seja, ainda que vocês estão procurando de alguma forma o Deus desconhecido, sem saber onde encontrar, ainda que tateando como se estivesse cegos, tateando na escuridão, tentando encontrar, ainda que vocês busquem, e possam achar, mas ele bem que não está longe de vós. Esse mesmo Deus que vocês estão procurando aí, colocando aí, tentando colocar na mesma linhagem, no mesmo patamar das esculturas de imagem, esse mesmo Deus que vocês estão tateando, ele não está longe de vós, querido. Glória a Deus, ele não está longe de cada um de vós, ele está próximo. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse, eis que estou à porta. Quem está à porta não está dentro, porque ele espera que você, nós abramos o nosso coração, porque ele está batendo lá, ó, a porta do nosso coração. E diz mais, se alguém abrir, eu entro.
eu ceio com Ele. Glória a Deus. Então, querido, esse Deus desconhecido, Ele não está longe. Nele está a vida, nele nós respiramos. Ele continua dizendo aqui, ó, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então nele nós vivemos, nele nos movemos, tudo é por ele, tudo é para ele, por meio dele. Aleluia, por meio dele. Então todas as coisas são para ele, para que nós cheguemos ao conhecimento dele, para que nós entendamos e compreendamos quem ele é, para que nós somos geração dele. Nós entendermos o fato, compreendermos e voltarmos de onde nós cairmos, voltarmos e nos arrependermos. Paulo continua dizendo, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Glória a Deus, pois sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhada pela arte da imaginação do homem. Então, nós somos geração de Deus, nós fomos feitos pelas mãos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, então a divindade não pode ser assemelhada a algo palpável feito por mãos humanas, não. É algo transcendental que transcende os limites, muitas das vezes, da nossa compreensão, mas a nossa fé, com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos alcançar, ainda que tateando, mas nós conseguimos alcançar, porque ele não está longe de cada um de nós, ele está próximo, ele está perto, ele está à porta do nosso coração batendo, querendo entrar, para que ele nos reconecte de novo com o Pai, o qual nós fomos gerados, somos geração dele, nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Querido, se você não encontrou até agora, mas por um acaso você ouviu essa mensagem, está vendo essa mensagem, querido, Deus apaga o tempo da ignorância, que você não entendia, não compreendia, que você achava que era algo muito distante, muito além, e hoje você teve a compreensão, o conhecimento de que ele não está longe de você. E ele também não leva em conta o tempo da ignorância, mas ele leva em conta o tempo de que você foi esclarecido. Você foi esclarecido, você compreendeu. Por isso Paulo fala aos romanos, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pela compreensão, pelo lavar da nossa mente, sendo iluminada pelo Espírito Santo. Então você hoje, tendo compreensão disso, você sendo iluminado pelo Espírito Santo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, ele apaga, joga no mar do esquecimento, para que você hoje, tendo conhecimento, você possa prosseguir, seguir para o alvo do prêmio da soberana vocação e para o alvo do varão perfeito, que só pode ser construído através do Cristo vivo na nossa vida. Então vamos lá, ele não levou em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte, seja atenienses, seja grego, romano, seja em todas as partes do mundo, porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Todos, sem exceção, todos nós precisamos de arrependimento. A Bíblia diz que pela ofensa de um homem, todos se tornaram culpados. A ofensa de Adão tornou toda a humanidade culpada, toda a humanidade separada da glória de Deus. Mas pela obediência de um só homem, o segundo Adão, o primeiro Adão foi carnal, que foi Adão. O segundo Adão foi espiritual. Jesus Cristo, o segundo Adão, pela obediência do segundo Adão, todos nós alcançamos
o perdão, lugar de perdão, querido. Então não há desculpa mais para nós, porque o tempo da ignorância já passou. Por isso que Deus fala aqui, ó, porém notifica, ele notifica, ele já mandou mensagem, já espalhou já para geral, em toda parte do mundo. E notifica a todos os homens que todos em toda parte se arrependam. Então ele já mandou WhatsApp para todo mundo, já mandou direct para todo mundo, em toda parte do mundo, do universo onde houver uma vida humana, querido. Todos são convocados, são convidados a se arrependerem. Porque pela ofensa de um, todos se tornaram pecador, pela obediência de só um homem, que foi Jesus Cristo, varão de Deus, todos se tornaram perdoados. Todos têm nele, em Jesus, todos precisam se arrepender e alcançar o lugar do arrependimento, do perdão na sua vida. Querido, é hora de dar uma guinada nessa vida aí. Chega! O tempo de ignorância passou. Vamos lá, chegou o tempo da iluminação do pensamento, o pensamento transformado, a mente renovada pelo poder do Espírito Santo, pelo lavar regenerador da palavra de Deus. Então é hora de deixar a nossa mente ser lavada e transformada pelo novo e vivo caminho que é Cristo, e chegar ao arrependimento. É hora de pedir perdão. Eu sei que pedir perdão muitas das vezes é difícil para o ser humano, porque você tem que se humilhar muitas das vezes, se rebaixar. Eu me rebaixar, pedir perdão, jamais. Querido, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. O Cristo, Filho de Deus vivo, para ele vir ao mundo, se fazer homem. Jesus é Deus, 100% Deus. Ele teve que passar pelo processo de kenosis, esvaziamento. No livro de Filipenses, na carta aos Filipenses 2, fala sobre isso. Ele abriu mão de sua glória, ele se esvaziou. Ele não usurpou ser igual a Deus, embora sendo Deus, não usou por usurpação. Não usou por usurpação ser igual a Deus, se esvaziou, esvaziou-se de sua glória. A maior dificuldade para Jesus não era se tornar homem, era esvaziar-se de sua glória, querido. Esvaziar-se de sua glória, por quanto que ele estava pronto para ir à cruz. Ele falou: mostra a eles, mostra ao povo agora a glória que eu tinha antes da fundação do mundo contigo, Pai. Mostra, eu peço que não permita que eles se percam. Eu não quero que nenhum deles se percam, porque eu quero que eles vejam a mesma glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Então Jesus esvaziou-se de si mesmo, teve que se humilhar para se tornar homem, um de nós, para que vencesse a cruz, para que nós fôssemos novamente reconciliados com o Pai, reconciliado. Então nós agora transformados, gerados por Deus, temos agora o ministério da reconciliação, trazer para Cristo, trazer para essa nova natureza aqueles que ainda não tiveram o seu intelecto, a sua mente transformada por essa lavagem. Não é uma lavagem cerebral, é a lavagem da palavra que transforma. Então a nossa missão agora é fazer com que as pessoas compreendam na largura, na altura e na profundidade, no tamanho, na excelência de que Cristo em vós é a esperança da glória. E Paulo continua aqui para terminar. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que designou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então haverá o dia. Paulo vai falando que agora vocês
tiveram suas mentes iluminadas, vocês agora, vocês foram esclarecidos quem é o Deus desconhecido do qual vocês adoram sem conhecer. Agora vocês foram apresentados a esse Deus. Agora vocês são indesculpáveis, porquanto o próprio Deus estabeleceu um dia em que todo mundo há de ser julgado com justiça por meio desse varão que Deus preparou, que Deus acreditou e o ressuscitou, dando testemunho de que, dentre os mortos, de que ele é o varão eleito, escolhido para nos reconectar de novo com o Pai. Querido, então é hora de arrependimento. É hora de reconhecer Cristo como Senhor da sua vida. E é hora de nós, tendo os nossos pensamentos iluminados, nós apresentarmos e formarmos uma nova geração, porque fomos gerados em Deus para que outros cheguem e consigam alcançar essa sua nova natureza em Cristo Jesus. Deus abençoe o seu dia, a sua casa, a sua família. Espero que essa palavra possa ter abençoado a sua vida. Arrependa-se, volte-se a Jesus, ao Deus desconhecido dos atenienses, que eles não sabiam quem adoravam, mas Paulo esclareceu que por ele nós existimos, nele está a vida, neles nós vivemos e por ele fomos gerados. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.